Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, eu venho aqui para dividir algo da parte do Senhor aos vossos corações. Vim aqui para falar um pouco sobre o tema família. Um tema muito importante para as nossas vidas, né? Um tema onde Satanás ele tem agido com todas as forças no meio de casamentos, no meio de famílias. Muitas famílias têm deixado abalar as estruturas. Então eu venho trazer um pouco da receita de Deus para você que é casado, você tem família, para você que está lutando aí para que seu casamento permaneça firme. Deus quer falar contigo nessa noite. E o tema que eu venho trazer aqui é família, né? E nós vamos falar um pouco sobre a casa dividida. Amém? Eu vou estar lendo aqui juntamente com vocês o livro de Marcos, capítulo 3, e o versículo 25, que diz assim: E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Hoje em dia, meus irmãos, o que nós mais vemos no meio de um relacionamento são pessoas se divorciando, casais se divorciando por conta de atenção. A arma mais letal de Satanás hoje em dia é a falta de atenção que temos um com o outro dentro de nossas casas. A palavra aqui está nos dizendo que se uma casa é dividida contra si mesma, um casal, meus irmãos, eles têm que viver unidos um com o outro. Um casal deve ter tempo um para o outro, porque senão esse casal fica dividido, essa casa fica dividida. E infelizmente, quando isso começa a acontecer frequentemente em um relacionamento, a palavra diz que não pode subsistir. O que quer dizer a palavra subsistir? Não pode sobreviver. Esse relacionamento não consegue sobreviver por conta de falta de atenção, falta de tempo um para com o outro. Isso vai se desgastando o relacionamento. Hoje em dia,
nós temos aí a internet, que infelizmente também vem maltratando muitos relacionamentos. E ainda mais nesse tempo de pandemia, muitos casais eles estão se dividindo por conta de não conseguirem estar suportando um ao outro. Mas por que isso está acontecendo? Por falta de atenção, por falta de tempo, por falta de carinho, de compreensão. E então eles se dividem. E a internet começa a agir de uma maneira aonde causa desunião. O casal prefere ficar sado e dar atenção naquilo que as redes sociais têm a oferecer. Deus ele vem tratar conosco aqui nessa noite, irmãos, para que nós, casados, venhamos dar mais atenção para o nosso cônjuge, né? Para o nosso cônjuge. Não permita que Satanás entre no meio do seu casamento usando essa arma letal. Que é a falta de tempo com o seu esposo, com a sua esposa, a falta de atenção, as redes sociais. Que nós venhamos estar atentos com isso. Claro que cada um de nós também temos que ter o nosso tempo, mas nós temos que priorizar o tempo com o nosso com nossa parceira, porque a palavra diz que se isso não acontece, esse relacionamento não pode subsistir, não pode permanecer, não pode existir, não pode sobreviver. Louvado seja Deus. Eu quero estar lendo com vocês aqui também Salmo 127. Vou estar lendo do 1 ao 5, irmãos. Olha o que vem dizendo a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele ao seu sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta.
Então, meus amados, se o Senhor, se o nosso Deus, Ele não estiver no meio de um casamento, em vão você vai lutar para que esse casamento prevaleça. Você tem que chamar a presença de Deus para dentro do seu lar. Você precisa que Deus venha derramar as bênçãos dele sobre o seu casamento. E como que você faz isso? Pedindo a bênção dele no seu casamento. Pedindo para ele te ajudar a resolver seus problemas conjugais. Muitos casais eles se desesperam porque não têm a direção de Deus. Aleluia. Muitos casais perdem o rumo. Eles perdem o sentido, não conseguem ver uma saída no problema conjugal, porque eles não têm a direção de Deus, eles não pedem a direção de Deus e querem resolver as coisas da maneira deles. E a palavra diz aqui que é em vão. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então tudo que nós fazemos no meio de uma vida conjugal, com as nossas próprias forças, se nós quisermos fazer do nosso próprio jeito, é em vão, meus irmãos. Não vai sobreviver, não vai resistir este casamento. Temos que ter a direção de Deus para que Ele venha resolver essa situação. Aleluia, Jesus. Então nós temos que invocar a presença de Deus para que Ele venha nos dar uma direção, para que Ele venha nos trazer paz, para que nós possamos pensar da melhor maneira como resolver a situação. Às vezes, meus amados, é difícil a gente conviver em dois, né? Porque muitas das vezes, em uma relação, acontece de o esposo e a esposa não conseguirem ter concordância um com o outro. Então isso se torna muito difícil. Muitas das vezes um casal não agem de uma maneira onde um consegue compreender o outro. É difícil de conviver. E aí quando a gente vai tentar se aproximar, tentar resolver as coisas, acaba dando mais errado ainda. E é por isso que é importante, meus amados, a gente sempre ter a direção de Deus. Porque quando a gente dá o primeiro passo, se esse primeiro passo não funcionar, Deus vai te dar estrutura para você poder seguir em frente e pensar em uma outra estratégia para que esse casamento não caia em ruínas.
É em vão a gente tentar fazer as coisas de nossa maneira, da nossa própria maneira. Que nós venhamos aprender a chamar a presença de Deus, pedir a direção de Deus para resolver os nossos problemas conjugais. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra também vai dizer, irmãos, que é inútil levantar de madrugada e repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Também muitas das vezes o esposo ele acha que trabalhando o dia inteiro, né? Acha que correndo atrás para ganhar mais do que ele precisa vai trazer uma solução para dentro de casa. Às vezes um casamento se desgasta também por conta do esposo que chega cansado do trabalho porque trabalhou o dia inteiro sem precisão. Muitos irmãos trabalham o dia inteiro, madrugada inteira, sem precisão, até mesmo para evitar a esposa. Isso é em vão você acordar cedo. É inútil você levantar cedo, levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, se sacrificar o dia inteiro, achando que quando chegar em casa vai ter uma solução para o seu problema. Isso é inútil. O que vai trazer solução para o seu problema é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é a direção de Deus, é a bênção de Deus. Isso vai te trazer solução para a sua vida conjugal. Não adianta você querer fugir das suas responsabilidades de esposo. Não adianta você querer fugir das suas responsabilidades de esposa, porque a esposa também tem que compreender o esposo muitas das vezes. Eu estou falando aqui sobre casais, irmãos. Esposo, esposa, homem e mulher. Todos nós temos defeitos, mas Deus, Ele se faz disponível para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Ele nos dá a solução para isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E neste mesmo Salmos, meus irmãos, vai falar também sobre filhos, né? Vai falar que os filhos são heranças do Senhor. Você deve cuidar dos seus filhos, porque eles não são seus, eles são emprestados. Eles são herança do Senhor para a sua vida. Então você deve instruí-los no caminho correto, fazer a sua parte. Aleluia. Porque é o seu galardão. É a sua recompensa. E sabe por que que os filhos são a sua recompensa? Porque no versículo 5 de Salmo 127, vai dizer que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado é o homem que tem filhos bem estruturados,
filhos bem educados, filhos instruídos através da palavra do Senhor, porque não serão confundidos. Vocês que têm filhos instruídos pela palavra de Deus, vocês não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta, porque os seus filhos são como se fossem a sua proteção. Eles vão diante de ti para te socorrer, para te apoiar, para te livrar. Os seus filhos. Isso se eles forem instruídos conforme a palavra de Deus pede. Então os filhos, eles são a nossa herança. Os filhos, eles são recompensas do Senhor para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Vou aqui, Salmo 133. Então aqui, meus irmãos, a gente entendeu que em uma relação, em um casamento, em uma vida conjugal, é em vão a gente trabalhar com nossas próprias forças. Temos que pedir a presença de Deus, temos que pedir a direção de Deus, temos que pedir a Deus para nos orientar como devemos resolver as nossas crises conjugais. Aleluia. Também aprendemos aqui com este Salmo 37 que é inútil você, marido, levantar de madrugada e chegar em casa tarde, cansado, abatido, achando que vai trazer uma solução para suas vidas, sendo que, na verdade, o que realmente falta para você é uma direção do Pai, é instruções de Deus. Não é você levantando de madrugada e chegando tarde abatido que vai resolver o seu problema com a sua esposa. Pelo contrário, vai só piorar, porque você vai estar abatido, não vai ter tempo para ela. E isso acaba desgastando ainda mais uma relação. Filhos bem estruturados, filhos bem aconselhados no caminho de Deus, são proteção para a sua vida, são escudo para você. Então instrua seus filhos com a palavra de Deus, sente com eles, fale da palavra para eles, mostrem Deus para eles, que mais tarde eles vão se tornar escudo para a sua vida. Esse é um presente de Deus para você. Aleluia. Salmo 133. Salmo 133 vai dizer: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Glória a Deus. O propósito de Deus, meus irmãos, em uma família, é que o esposo, a esposa, filhos, parentes vivam em união, vivam bem. Hoje em dia, infelizmente, estão todos divididos. Marido com esposa estão divididos. Filhos com mãe e pai estão divididos. Parentes estão divididos.
E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos em união, porque vivendo em união, o Senhor ordena a bênção sobre nossas vidas. O Senhor ordena a paz sobre nossas vidas. Que nós venhamos, irmãos, no dia de hoje, refletir sobre isso. Quanto tempo faz que você não liga para um parente seu, que você não conversa com ele? Quanto tempo faz que você não senta com seu filho para conversar, para saber como que está a vida dele, com sua esposa? Irmãos, em nome de Jesus, pensem bem, como pensem bem, analisem e veja como que está a sua família. Porque é uma responsabilidade. Não abandone sua família, não abandone seus parentes por conta de uma coisa que talvez pode ser culpa sua mesma. Talvez você esteja sendo egoísta demais. Deixa Deus curar você. Deixa Deus curar a sua vida conjugal. Deixa Deus colocar as coisas no lugar. Mas para isso você precisa estar sensível. Você precisa dar o primeiro passo. Louvado seja Deus, porque assim Deus vai ordenar bênção sobre sua vida. Vai ordenar bênção sobre sua vida conjugal. Vai curar as feridas, né? Vai tirar as mágoas. E você vai ver como que a sua vida vai caminhar bem, com paz. Mas para isso você precisa chamar a atenção de Deus. Você não pode fazer isso com suas próprias forças. Você fazer com suas próprias forças. Deixa Deus guerrear essa guerra junto com você. Ele vai te instruir. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou estar lendo aqui Gênesis. Aleluia. Gênesis 12, meus irmãos. Do 1 ao 3. Vamos lá. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha só, nós estávamos falando de promessas, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua casa e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos descendências de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, né? E as bênçãos que foram derramadas sobre a vida de Abraão, elas estão em nós. Mas para nós vivermos essas bênçãos, nós temos que dar mais crédito à palavra de Deus. Nós temos que acreditar que Deus ele pode nos conduzir na nossa vida conjugal, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que acreditar nisso. Abraão, ele acreditou na voz de Deus. Ele largou tudo. Saiu do meio da casa dos pais dele, da parentela, e foi viver
aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Deus o honrou nessa terra, meus irmãos. Deus abençoou Abraão grandemente. E assim Ele quer fazer comigo e com você na nossa vida conjugal. Então que nós venhamos dar crédito nisso. Que nós venhamos acreditar que Deus ele pode resolver os nossos problemas. E assim, meus irmãos, nós sermos abençoados. Assim como Abraão foi abençoado. Olha só, o verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha que promessa linda que Deus nos deu. Nós somos benditos graças ao nosso patriarca Abraão. Todos aqueles que nos abençoar serão abençoados. Se nós não estamos vivendo isso ainda, meus irmãos, é porque alguma coisa está faltando em nossas vidas para que nós possamos viver as promessas que Deus derramou sobre nós. Que nós venhamos estar de ouvidos atentos para aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ficando por aqui. Que essa palavra tenha ter te dado uma nova direção. Em nome de Jesus, que venha ter te edificado. Que você venha ter um casamento abençoado. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com todos. Aqui quem vos fala é o Diácono Rodrigo, do Ministério Brasil para Cristo. Eu vou pedir a vocês, meus irmãos, humildemente, que vocês que gostaram desta mensagem, que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, deixem seu like, façam comentários, para que a palavra de Deus venha alcançar outras vidas. Amém? Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.